E a palavra que Deus nos deu para hoje, ela está em Lucas capítulo 9, versículos 51 em diante. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decididamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Mas vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Pergunte para quem está do seu lado: de que espírito sois? De que espírito sois? Eu tenho uma alegria muito grande de acompanhar o trabalho desse ministério e eu preciso dar honra a esses líderes. Preciso dar honra a esses líderes que são referências hoje no meio do povo de Deus, porque vejo realmente que esta igreja, este trabalho que eles realizam, tem ganho almas em todo o Brasil, em vários lugares, e tem feito um trabalho de resgatar pessoas. Quando nós fomos chamados por Deus para fazer a obra de libertação e cura, nós encontramos tantas resistências em tantos ministérios que entendiam que esse trabalho não era importante. Resgatar pessoas, igrejas que estavam muito avolumadas e cheias talvez de experiências doutrinárias, mas o foco não era ganhar almas, o foco não era investir em vidas. Quando você vê o crescimento desse ministério, igrejas que estão fazendo 50 anos, esse ministério com 104 anos, você vendo o que está acontecendo em todas as regiões, como foi prolatado aqui, contado aqui, você vê a mão de Deus dando crescimento para esse lugar. Porque o Espírito de Deus está aqui. O crescimento só o Senhor dá. Não tem estratégia humana, não tem regra, não tem metodologia humana que faça a igreja crescer. É só pelo poder de Deus e a presença do Espírito Santo que pode crescer do tanto que cresceu esse ministério e pela dimensão que está ocupando agora, vai muito mais além, não tenha dúvida disso. E esse ministério tem uma marca. Eu percebo isso, a marca da unidade. Eu vejo um coração nesse ministério que olha para todos os ministérios, todas as denominações como irmãos realmente. Olha para a igreja local como algo do céu. Não existe um sedentarismo porque trabalha muito e nem um sectarismo porque fica dividida, achando que só esse ministério é o ministério que está certo. A prova disso é a acolhida que nós tivemos. A recepção que nós tivemos desde o primeiro dia que pisamos aqui neste lugar. Todo o tempo tratados como irmãos em Cristo Jesus, todo o tempo tratado com carinho especial, todo o tempo tratado com essa deferência que vocês viram aqui. E verdadeiramente sentimos a presença do Espírito Santo nesse ministério. Esse slogan que eles adotaram é real, isso não é conversa só. E esse mover do Espírito Santo é que faz ter o amor pelas almas. Jesus, ele está aqui repreendendo os seus discípulos que queriam julgar. A situação era constrangedora. Jesus vai passar por Samaria para ir para Jerusalém, vai terminar a sua jornada. Aqui está escrito, ao se completar os dias em que ele devia ser assunto ao céu. Poderíamos acrescentar aqui que ele seria crucificado, que ele morreria na cruz, que ele se entregaria por muitos, porque ele veio ao mundo para morrer pelos homens. Ele veio ao mundo para salvar os homens, ele veio para tirar do vale da sombra da morte, ele veio como a luz do mundo para iluminar os que jazem em trevas. E aí depois seria assunto aos céus. Então, terminando a jornada dele, terminando o tempo em que ele se despiu da sua glória, do seu poder, da sua majestade, terminado o tempo em que ele tinha todas as honras ao seu redor de anjos, e agora tinha perseguição na terra de homens.
Chegado o dia em que ele passaria por um julgamento onde terminaria com a sua crucificação, terminaria com a sua morte na cruz, uma morte injusta, porque ele não tinha pecado nenhum. É o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e ele está indo para o fim dessa jornada. Ele está indo para o clímax do motivo pelo qual ele veio à terra. E ele vai passar por uma cidade chamada Samaria, que não o recebe, não quer recebê-lo. Os discípulos foram à frente para arrumar lugar, para pousada, para descansar. É o caminho, é a passagem. E aí voltam os discípulos contando que não quiseram recebê-lo. E vendo isso, Tiago e João é manso, João não é o hemorrágico Pedro, é manso. Mas fica bravo, fica irado, e perguntam, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Citando talvez Sodoma e Gomorra, venha fogo do céu e destrua tudo. Destrua a cidade, destrua as pessoas que não querem o Senhor, destrua aqueles que não estão andando conosco, destrua aqueles que não fazem parte desse ministério, destrua aqueles que estão caídos, perdidos, sem salvação. Jesus responde, de que espírito sois? De que espírito sois? Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens. Ele veio para destruir, sim, mas para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo, mas veio para salvar os homens. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar o mundo. E ele responde para os discípulos, vocês não sabem de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E essa palavra ecoa nos meus ouvidos o tempo todo. Não importa o comportamento da pessoa que você se encontra com ela e que está completamente em oposição a Cristo. Não importa o perdido ou quanto ele está na lama, num lodaçal, não importa. Não importa o estágio que ele está de depravação, o estágio que ele está de corrupção, o estágio que ele está de violência. Ele é amado por Deus e Deus enviou o Filho ao mundo para salvar essa pessoa. Deus enviou Jesus para salvar o perdido. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores. E eu tenho pensado muito, igreja, muito neste tempo que vamos viver. Estatísticas nos mostram, não estatísticas da igreja, mas estatísticas do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que éramos 7% no ano de 2000, no censo de 2000. Depois, no ano de 2010, éramos 19%. Significa o dobro e mais um pouco. Em 10 anos, quando eu falo éramos, eu estou falando de evangélicos. O dobro e mais um pouco, porque o dobro de 7 é 14. Então, em 10 anos, houve um crescimento, uma multiplicação do povo de Deus de mais de 50%, ou mais de 100%. 7 e 7 seriam 100%. E aí, no censo de 2010, éramos isso, 2020 não teve censo, por causa da pandemia. Impedidos fomos de que viessem nas nossas portas, nas nossas casas, as pessoas que faziam o censo. Mas se a curva de crescimento continuasse, 19 com 19, mais um pouquinho, porque assim é a curva, só que os entendidos dizem que a curva está maior. E que hoje, se fizéssemos um censo, já estaríamos em torno de 49%, 50% da população do Brasil. Crentes em Cristo Jesus, já com uma declaração de fé estabelecida. E aí vamos imaginar que essa curva continue, esse mesmo crescimento, essa mesma projeção, continue matematicamente, está dizendo que sim. Significa que nos próximos anos, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas virão para Jesus. Glória a Deus por isso. E eu vejo a importância de um canal de televisão.
Eu vejo a importância do meio de comunicação chegando com essa palavra em todos os lugares. Imagine, pastor Jonas, se o apóstolo Paulo tivesse um canal de televisão. Mas sabe o que eu penso? O mundo que está aí fora, o mundo que nós conhecemos, o sistema mundo, ele está indo a passos largos para o inferno. Nunca houve tanta promiscuidade, nunca houve tanta violência, nunca houve tanta corrupção. Então isso significa que essas pessoas é que virão a ser a igreja dos próximos anos. Porque é elas que existem ao nosso redor. E qual é o nosso papel? Pedir fogo do céu para destruí-las? Ou amá-las e dizer a elas, ele veio para te salvar. Ele veio para te salvar. Ele veio para te resgatar. Ele veio para te libertar, ele veio para te curar. Ele veio para salvar o perdido. Nós temos visto pessoas que acreditam até que não nasceram no sexo certo, e aí vão para outros países e fazem cirurgias de mutilação, tiram parte do seu corpo, fazem uma transformação grotesca, homem se transformando em mulher, mulher se transformando em homem, depois eles se convertem ao Senhor. Tivemos experiência disso no próprio Silk aqui, em Manaus. Em vários Silks temos tido essa experiência, eles se convertem ao Senhor e eles vêm para o Senhor. O coração contrito, quebrantado, arrependido, mas eles têm as marcas da vida que viveram. Eles têm, talvez, o corpo marcado por tatuagens, por cirurgias, por silicones, por outras coisas, e quando eles chegarem no nosso meio, eles têm que ser amados. Eles não podem ser afastados. Não pode haver preconceito da nossa parte. A igreja deste tempo tem que estar preparada para os próximos anos, de ver entrar pelas portas pessoas com todo tipo de aparência, com todo tipo de manifestação de uma vida anterior, cheia de erros. Mas a igreja tem que estar preparada para dizer o que Jesus disse para aquela mulher adúltera: vai e não peca mais. Ao invés de apedrejamento. Ao invés de apedrejamento. Nem enviar fogo do céu para destruir Samaria e nem apedrejar o perdido, o pecador, mas acolher, mostrando a eles o amor que excede a todo entendimento, o amor que transforma, o amor que pode mudar vidas. Por isso Jesus nos disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. A igreja é um conjunto de discípulos. Somos um conjunto de discípulos do Mestre chamado Jesus. E o comando dele para nós é amor. É amor, é amor, é amor, é amor. Eu costumo dizer que a carta aos Efésios, e trabalhamos muito com ela, o Silk é o Ministério de Cura e Libertação. Carta aos Efésios é um manual de guerra. É onde o apóstolo Paulo fala, por exemplo, de principados e potestades. É o único apóstolo que fala de principados. É o único, os outros, nenhum deles. Os outros narram relatos que viram Jesus fazer, contam o que presenciaram, o que testemunharam, mas quem dá ensino sobre o mundo espiritual na Bíblia, sobre luta espiritual, sobre guerra, o primeiro cântico aqui foi sobre guerra espiritual. O primeiro cântico que cantamos é sobre guerra. E o único livro da Bíblia no Novo Testamento que ensina essa guerra, que o Senhor dos Exércitos está à frente, é a carta aos Efésios. Eu uso muito ela nos seminários. Mas também quando os seminários estão terminando, eu costumo dizer: olha, presta atenção. A igreja em Éfeso foi instruidíssima sobre luta espiritual. A igreja em Éfeso foi aparelhada, aprendendo sobre armas espirituais. A igreja em Éfeso foi instruída sobre hierarquia demoníaca, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. A igreja em Éfeso aprendeu que a guerra existe, não tem como fugir dela, porque a luta não é contra a carne e o sangue, a luta não é contra pessoas, é contra seres espirituais que usam pessoas. Mas, na carta à igreja do Apocalipse, às igrejas do Apocalipse, sabe o que Jesus diz à igreja de Éfeso? Tão instruída na guerra, tão instruída na batalha, tão instruída em coisas secretas espirituais.
Sabe o que ele diz? Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ai, 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 meu Pai, que isso não aconteça conosco, que nós não nos tornemos igrejas cheias de informação, cheias de conteúdo programático, cheias de instrução, mas sem amor. Igreja que, ao invés de estender a mão para a prostituta, para o caído, para o perdido, para o drogado, para o enfermo, ela se levante em soberbo orgulho e vaidade. Eu louvo a Deus por esse ministério da Iadano. Eu louvo a Deus por isso. Eu tenho acompanhado o trabalho deles no tempo da pandemia, o quanto eles foram socorro bem presente na angústia. Instrumentos de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro presente na angústia, como pregou o pastor. Mas é através da igreja que ele manifesta esse socorro. É através de um corpo que ele tem na terra. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Sabe quem que faz essa pergunta? Pai, Filho e Espírito Santo, porque é nós. Não é a quem enviarei, quem há de ir por mim. E quando essa pergunta foi feita na Bíblia? Lá em Isaías capítulo 6. Quando o profeta viu o trono de Deus, querubins ao redor do trono, serafins ao redor do trono. Ele olhou para si e ele viu a sua impureza. Quando ele teve a visão de Isaías capítulo 6, ele fala, ai de mim. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. Lábios, na Bíblia, é uma alegoria. Jesus fala que a boca fala o que o coração está cheio. Coração não é músculo cardíaco, coração é alma. Então, eu sou um homem impuro, porque tenho um coração impuro, tenho uma alma impura. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração, quem o conhecerá? Não diz só que é enganoso e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? A Bíblia diz que Deus vai julgar pelo que há interiormente em nós. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo o seu proceder. E aí o próprio Davi, no Salmo 139, ele fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Coração não é músculo cardíaco, coração é alma. Na alma estão as decisões, as vontades, o intelecto, está tudo lá. Mas o que eu quero dizer para você é que a alma doente leva o homem a se perder. Quando Isaías fala, ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de impuros lábios e moro no meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos viram o rei. Aí o que acontece? Um anjo com uma tenaz pega uma brasa viva do altar, toca nos lábios de Isaías e diz, a tua iniquidade foi tirada. E o teu pecado perdoado. Isaías, você está limpo agora. Você se arrependeu, convenceu-se do pecado, porque disse, ai de mim, isso é arrependimento, é convicção do próprio pecado. Então você está limpo. Mas Deus não disse para Isaías, você está limpo e agora vai embora, limpo, fique feliz da vida, encha-se de alegria. Porque quando ele fala, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu estou no mundo. Não sou só eu que estou perdido, esse mundo onde eu estou está perdido também, Isaías diz. Eu sou um homem de lábios impuros, mas eu habito no meio de um povo, de uma nação, de um contexto social, também impuro, é isso que ele diz. E Deus resolve aquilo que era referente a ele. Imediatamente o anjo vem com a tenaz, arranca a raiz de iniquidade. A palavra diz que o anjo diz para Isaías, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Tirada, algumas versões diz arrancada. Perdoar é um verbo, tirar, iniquidade é outro verbo. Uma raiz geracional de pecado arrancou a raiz e tira a raiz de gerações, histórias familiares, e perdoa o pecado pessoal. Mas depois disso, ele diz, depois disso, ouvi uma voz que me disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós, nós é plural, Pai, Filho e Espírito Santo.
É como se Deus falasse para eles: você está limpo, agora você está legal. Você está bem, você está ótimo. Saiu do império das trevas, veio para o reino da luz, foi perdoado. Está tudo lindo em você. Agora você está no meio de um povo de impuros lábios. Eu posso usar você? E Deus não estava falando que ia usá-lo no meio dos querubins. E usá-lo aonde? No meio de um povo de impuros lábios. No meio de um povo perdido. Nós somos salvos para salvar. Nós somos salvos para salvar. Nós somos libertos para libertar. Somos curados para curar. Por isso que Jesus fica bravo com esses discípulos. Eu não vim para destruir. Eu vim para salvar. Eu vim para salvar. Glória a Deus. Posso continuar? Mas me disseram que eu só tinha 15 minutos. Eu amo essa vida, sabia? Eu falei para os que vieram comigo que a gente tem hora para começar, mas para terminar não tem. Porque o pastor Jonas é apaixonado pela palavra, como eu sou também. Sua esposa também, pastora Ana Lúcia. O Sil que tem nos mostrado, queridos, quantas pessoas estão pedindo socorro ao nosso redor. Quantas pessoas estão gritando socorro que só a igreja pode dar. Só a igreja pode dar. Só a igreja pode receber uma família que está sendo destruída. E ao invés de aconselhar, separe. Fala: não, eu vou gastar tempo com você, tempo com a sua esposa, para fazer o resgate desse casamento, porque Deus odeia o divórcio. Só a igreja pode falar para os filhos que estão rebeldes contra os pais, que arrepia o nariz, levanta o nariz, uma geração de rebelião. E só a igreja pode dizer: olha, você quer ser abençoado na terra? Você precisa honrar seus pais. Você precisa honrar as autoridades. Porque é uma palavra de Deus empenhada nos 10 mandamentos. Se você honrar seu pai e sua mãe, vai prolongar os dias na terra e vai viver bem. Só a igreja pode dizer para as famílias: olha, não fiquem nesse conflito que vocês vivem. O Senhor disse lá no final do Velho Testamento que se não houvesse a conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele viria e feriria a terra com maldição. É Deus quem fala. Então é hora de reconciliação. Só a igreja pode dizer que naquela cruz Jesus reconciliou todas as coisas com o Pai, nos céus e na terra. Só a igreja pode dizer isso. Um dia Jesus perguntou para os discípulos, porque muita gente tinha ido embora. Muita gente achava difícil o discurso dele. E ele perguntou para os discípulos, depois que muita gente o deixou: vocês também não vão me deixar? Vocês vão ficar escutando? Respondem: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só a igreja tem palavra de vida eterna. Ouvinte, escute o que eu estou lhe dizendo. Só a igreja tem palavra de vida eterna. Só a igreja pode trazer solução para você que está à beira do suicídio. Você não tem ideia quanta gente aparece nos silks à beira de suicídio. Se você acompanha as notícias do Brasil, não precisa nem ser do mundo, você vai saber que recentemente, lá no Espírito Santo, um jovem matou um casal de pastores e seus pais. Foi algo terrível. Quando eu vi aquilo, eu chorei muito. Eu falei: Deus, nós precisamos entender mais do mundo espiritual, porque o rapaz, depois de matar seus pais, suicidou. Quem vem para matar, roubar e destruir? É aquele que é oposição ao nosso Deus, que veio para dar vida e vida em abundância. E aí eu choro porque eu penso: meu Deus, aonde estávamos nós quando isso aconteceu? Quando nós focamos a nossa vida na vida de Jesus, e Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso modelo, Ele é o irmão mais velho, Ele é o protótipo que Deus quer que tenhamos. Um dia Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem perdeu essa semelhança por causa do pecado. Mas Deus não desistiu dessa semelhança, Ele mandou o Filho dele semelhante aos homens, para morrer na cruz e tornar os homens filhos dele.
E naquela cruz o DNA foi restaurado. E a nossa semelhança com Jesus tem que ser viver o que ele viveu, andar como ele andou. Ele estava no meio dos leprosos. Em Lucas capítulo 15, ele é criticado porque ele come e anda com pecadores. O caput, o começo de Lucas capítulo 15 é uma crítica dos fariseus. Esse aí come e anda com pecadores. E aí ele responde em parábolas. Um dia um discípulo falou, o que são parábolas? Ele disse, são mistérios do reino dos céus. Histórias aparentemente comuns, triviais, histórias do cotidiano. Mas que no bojo, no conteúdo, tinha chaves espirituais que explicavam mistérios do reino dos céus. Então ele foi criticado porque andava e comia com pecadores. E ele começa a responder em parábolas. Parábola da dracma perdida, da ovelha perdida. E finalmente a parábola do filho pródigo. E todo mundo conhece a parábola do filho pródigo. Se não conhece, leia Lucas 15, a partir do versículo 11. O homem tinha 2 filhos, o mais novo pediu a parte que lhe cabia. O pai deu, o mais novo foi embora, deixou o pai, deixou a cidade. Foi viver dissolutamente, levou tudo que tinha, tudo. Quando você leva tudo que tem, significa não volto mais. A mensagem daquele filho para aquele pai era, não quero saber do senhor, não me interessa sua vida, só me interessa seu dinheiro, nem sua presença me interessa, porque eu vou muito longe. E foi para uma terra distante. E lá perdeu tudo, gastou tudo que tinha, caiu em si. Quando estava no fundo do poço, do fundo do poço, caiu em si. E disse, voltarei para a casa do meu pai. Mas ele planejou chegar para esse pai e dizer, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, teus trabalhadores. Porque quando ele caiu fundo, quando ele passou o extremo da necessidade, ele teve fome. A Bíblia diz que ele queria comer as comidas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ele não comia a comida dos porcos, ele queria comer. Por que ninguém lhe dava nada? Porque ele acabou de arrumar um emprego e mandaram ele cuidar de porcos, e o emprego paga o salário no fim de uma semana, de 15 dias, de um mês, sei lá quanto tempo. Foi contratado, ele começou a trabalhar, tinha fome, não tinha comida, e ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm pão para comer? E aí, quando ele fala, voltarei para a casa do meu pai, direi, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. O recado é, eu sei que não dá para ser filho mais, porque eu joguei fora a minha filiação. Mas eu quero ser pelo menos um empregado do Senhor. Pelo menos um empregado, porque o empregado o Senhor come. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o pai o recebeu como filho. Colocou anel no dedo, anel é autoridade, sandália nos pés, sandália é destino. Colocou vestes limpas nele, cobertura, capa. Mas ele tinha outro irmão. Meu irmão era todo certinho, não fazia nada errado. Não foi gastar o seu dinheiro. E esse irmão nunca falou a palavra pai. Esse irmão não tratou com o pai quando ele soube que o irmão voltou e nem trata o irmão como irmão. Arrebita o nariz e fala, eu não vou entrar, tem festa aí, porque o pai mandou matar o novilho cevado e fazer uma festa. E ele arrebitou o nariz e disse, eu não vou entrar, falou com o empregado, não falou com o pai. O pai saiu, tentou conciliá-lo, meu filho volta, teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, porque fora da presença de Deus é morto. Telespectador, escute, fora da presença de Deus é morte. Para criar vida tem que vir para Deus. E aí esse irmão ciumento não quis entrar, não chama o pai de pai, não chama o irmão de irmão. Esse teu filho gastou tudo com meretrizes. E aí você consegue entender que a parábola do filho pródigo não é para falar de um pecador que se arrepende e volta para casa. A parábola do filho pródigo é para falar de religiosos fariseus que estavam no meio das sinagogas, mas que eram incapazes de sentir a dor do perdido. Eram incapazes de sentir a dor do coração do pai.
que ficou esperando a vinda do perdido, que se alegrou porque tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando eu falo que temos que ser semelhantes a Jesus, ele veio para salvar o perdido. É para isso que ele veio, para salvar o perdido. Ele não veio para julgar o perdido. O perdido já está julgado. Já está julgado e já está condenado. Mas só nós podemos estender a mão para a salvação. É muito claro isso na Bíblia. Jesus fala na grande comissão em Marcos 16, a partir do versículo 14, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então a criatura que não for batizada e não crê, ou que não crer, não vai ser salva. E só os salvos se tornam filhos de Deus. Ele veio para os seus não receberam, tanto quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Só tem um jeito de ser filho. É por um único caminho, chamado Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele envia os discípulos para ir por todo o mundo. Chega no Amazonas e prega o evangelho para a salvação. Eu louvo a Deus por esse ministério. Mais uma vez eu preciso dizer que, crescendo como cresceu, tem um certificado de ganhar almas, não só nesse estado, como nos estados circunvizinhos, como em toda a nação brasileira, por esse instrumento chamado televisão. Eu louvo a Deus por ser testemunha disso, viu? Apóstolo, vocês têm um ministério apostólico, com toda certeza. O ministério de vocês é apostólico, porque vocês têm uma visão de reino. Vocês têm uma visão de reino, de corpo de Cristo. E eu tenho a alegria de estar aqui com vocês mais uma vez. Que Deus me permite esse privilégio, é presente. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu Filho Jesus, eu quero pedir ao Senhor que multiplique graça, sabedoria, intrepidez, ousadia e recursos financeiros para esse ministério. Senhor, não permita nunca que esse canal se feche. Não permita nunca que essa voz se cale, Pai. Não permita nunca, Senhor, que essa igreja, esse corpo seu que se reúne com esse nome de Adão, pare de falar a verdade, Senhor, nos quatro cantos dessa nação e do mundo, porque eu sei que o alcance é mundial. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada vez mais a vida desses líderes. Pastor Jonatas, pastora Ana Lúcia, que tem sido referência para os que estão sob a cobertura deles. Eu os vejo como apóstolos verdadeiramente nessa nação, Pai. Em nome de Jesus, dá a eles longevidade, alegria, Pai, alegria, para continuarem, Senhor, nessa jornada. Para que quando eles terminarem essa caminhada, eles possam dizer, eu cumpri o que o Senhor me mandou fazer, exatamente como seu filho orou naquela oração sacerdotal. E que na eternidade, Senhor, nós possamos ver os frutos colhidos por esse ministério precioso, Pai. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Porque quando ligamos na terra, liga no céu. Aleluia, vamos ficar em pé então. Sabe, pastora Tânia, o que eu tenho que lhe dizer e dizer a todos aqui? Com muito louvor. Só que o pastor Moisés ficou incompleto, porque nós não cantamos a primeira estrofe. Ela que está o negócio lá. Quer ver? Põe aí para ver a primeira estrofe lá. O que é que diz aí? O que é que diz lá? Deus não rejeita oração. Aí. Oração é alimento.
Nunca vi o justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Graça e paz. Inscreva-se nesse canal para o YouTube enviar para outras pessoas o vídeo que você acaba de ver e que edifica a sua vida e vai edificar a vida de outras pessoas também. Faça a divulgação desse vídeo nos seus grupos, para os seus amigos. Você vai estar me ajudando a impulsionar essas verdades que Deus tem me instruído para compartilhar com você. E eu vou ficar muito agradecida. Eu quero que muitas e muitas pessoas neste mundo tenham acesso a essas verdades espirituais. Por isso eu estou lhe fazendo esse pedido. Inscreva-se, dê um like, divulgue. Deus abençoe sua vida.